Olá a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui a Petrobras. Vou fazer um estudo da apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 dessa empresa que todos nós conhecemos, né? Então, eu baixei essa apresentação do site de relacionamento com investidores da Petrobras. Ela foi divulgada no dia 8 de novembro. E vamos ver o que essa empresa apresentou de resultados e de números no terceiro tri do ano passado. Bom, aqui eles trouxeram um disclaimer, né? Então não deve ter muita informação relevante aqui. Já vamos passar para o próximo slide então. Bom, então a apresentação inicia com os destaques operacionais no terceiro trimestre de 2024. Então eles começam dizendo aqui a marca histórica em Tupi. Em setembro, a marca inédita no Brasil de 3 bilhões de barris de óleo BBL de produção acumulada foi atingida pela jazida compartilhada de Tupi, 2,2 bilhões, né? E pela área de Iracema. Tupi e Iracema, né, são os campos de exploração de petróleo, né? Um dos, né? A unidade atingiu o topo de produção menos de 8 meses após a entrada em operação, contribuindo para a recorde de produção total operada do pré-sal de 3,49 milhões de BOED, de barris, né? Aqui são as estruturas deles, né, da empresa. Também houve a entrada em operação de mais 2 FPSOs, a Maria Quitéria, no campo de Jubarte, no dia 15 de outubro, antecipando o programa previsto no Plano Estratégico 2024-2028. E também a FPSO Marechal Duque de Caxias, no campo de Mero, no dia 30 de outubro. Então, isso aqui deve ser as plataformas ou os navios de exploração, né? FPSO Almirante Tamandaré, no campo de Búzios, chegada à locação em outubro. Também, como destaque, né, descoberta de gás no offshore colombiano. Então, eles informaram VGIP, né, volume de gás in place de cerca de 6 trilhões de pés cúbicos de gás nas descobertas na bacia de Guajira. É uma offshore, né? E aquisição na África do Sul. Bloco DWOB localiza-se em águas profundas na bacia de Orange. Petrobras terá 10% de participação no bloco. Então, esses os principais destaques. Aqui tem mais destaques operacionais. Então, vamos lá. PUT elevado de 95%, mantendo rendimento de derivados de alto valor e recorde trimestral de processamento de óleo do pré-sal em 73% e de produção de gasolina. Melhores resultados históricos no IEE e no IGEE. Trimestral ficou em 101, no mensal de setembro na Herplan ficou 92,2 e no IGEE mensal em setembro, a parte do refino, 35,3 quilos por CO2. Isso aqui deve ser algum índice, né? Algum índice de eficiência na Petrobras. RPBC, entrada em operação do sistema de blowdown fechado em agosto. Avanço para o Centro-Oeste. Avanço nas vendas de diesel e gasolina nos novos polos Rio Verde e Rondonópolis. Aqui traz a observação, ó, IEE, Índice de Intensidade Energética, né, que é o que a gente viu aqui em cima. Parceria com a Vale.
Estabelecemos acordo para testes e estudos de fornecimento de produtos em baixo carbono, incluindo o uso do diesel R. Gás mais competitivo. A fim de aumentar a demanda, lançamos mecanismo que reduz o preço de gás em cerca de 10% para o consumo acima do compromisso mínimo. Projeto integrado Rota 3. Início da operação em setembro e primeiro gás comercial em novembro. Capacidade de 21 milhões de metros cúbicos por dia de gás. Marca empregadora. Retorno ao top 10 no ranking Empresas dos Sonhos 2024 da Companhia de Talentos após 4 anos fora. Bom, aqui a gente já entra nos resultados financeiros mesmo da empresa, né? EBITDA recorrente de 11,6 bilhões de dólares. Lucro líquido recorrente 5,9 bilhões. Fluxo de caixa operacional 11,3 bilhões. Fluxo de caixa livre 6,9 bilhões. Dívida bruta 59,1 bilhões. Tudo em dólares aqui, né? Porque a Petrobras, eles utilizam o dólar, né? Para as suas operações, né? Ela é uma empresa muito internacionalizada, como o petróleo, né? Então, eles utilizam basicamente o dólar aí para as suas transações, né? Tributos pagos, 64 bilhões aí de reais, né? Os tributos pagos, isso aqui deve se tratar de tributos pagos a nível Brasil, né? E dividendos propostos, 17,1 bilhões. Isso apenas no terceiro tri, né? Eles trazem aqui um ambiente mais desafiador. Brent médio é o preço do barril, né? Tipo Brent em dólares tem diminuído ao longo dos últimos trimestres, né? Então, né, na comparação do terceiro tri para o segundo tri, houve uma redução de 5,6% no preço do barril de petróleo, o que é um dado ruim, né, para a Petrobras. Alguns anos atrás, né, com o início da guerra na Ucrânia, o barril chegou a disparar e passou de 100 dólares, né? Agora ele vem numa redução já há alguns trimestres. Então, do ponto de vista da empresa, acaba sendo um dado ruim, né? Embora para nós, pessoas físicas, seja um dado positivo, porque a gasolina não fica tão cara, né? Câmbio médio tem subido ao longo dos últimos trimestres. Então, no terceiro tri fechou a 5,55, uma alta na época de 6,3%. Agora o câmbio já está acima de R$6, né? Em torno aí de 6,10, 6,20, oscilando pelo menos nessa última semana. Então vamos ver como que a Petrobras vai se comportar diante desse cenário, né? Crack spread diesel médio vem tendo uma redução ao longo dos últimos trimestres também. Uma redução de quase 16% na comparação do terceiro tri para o segundo tri. Crack spread é um spread, né? É utilizado no mercado de petróleo. Então esse spread, essa diferença tem caído. Então, segundo a Petrobras, isso são elementos que tornam o ambiente mais desafiador, né? Então, não me parece que sejam dados, digamos assim, positivos para a empresa. Mas eles trazem aqui, né, resultados consistentes, apesar do ambiente desafiador. Então, o EBITDA terceiro tri em 11,5 bilhões de dólares. Resultado líquido no terceiro tri, 5,9 bilhões de dólares também. Aqui, inclusive, eles reverteram, né, a queda que teve
no segundo TRI, né? Uma queda aí de 300 milhões de dólares no segundo TRI. Já houve aí uma reversão bastante alta, né? Para quase 6 bilhões de resultado líquido. Robusta geração de caixa operacional. Geramos fluxo de caixa operacional de 11,3 bilhões, 24% superior ao segundo TRI de 2024, e um fluxo de caixa livre positivo de 6,9 bilhões. Então, eles trazem aqui um detalhamento desse fluxo de caixa, né? Geração de caixa após impostos e depósitos judiciais, 11,3 bilhões. E outros aqui eles colocam 200 milhões, né? E aí a utilização desse fluxo de caixa, né? Investimentos, dividendos, arrendamentos. Um aumento de 24% na comparação com o período anterior, né? Então é positivo. No segmento de exploração e produção, os investimentos totalizaram 3,8 bilhões. O aumento em relação ao trimestre anterior deve-se em grande medida à concentração de marcos planejados de pagamento, incluindo aqueles relacionados à chegada de equipamentos das novas unidades de produção em Búzios e à realização de investimentos relacionados ao início das obras das unidades P84 em Atapu e P85 em Sépia. Aqui eles trazem um dado interessante, né? Que eles estão com a menor dívida financeira desde 2008, ou seja, em 16, 17 anos, né? Então a dívida financeira seria, na verdade, financiamentos, né? Então a gente observa aqui que em 2020 eles tinham 53,9 bilhões em financiamentos, né? Que é a dívida financeira. E de lá para cá tem havido uma redução, né? Chegando agora no terceiro TRI de 2024 com 25,8 bilhões em financiamentos. A dívida bruta, né, de 59,1 bilhões. Isso tudo em dólar, né? Então aqui o prazo médio das dívidas, né? Ter em torno de 11 anos, mais ou menos, o prazo médio. Vamos adiante. Compromisso com a distribuição dos resultados gerados. Mantemos a sustentabilidade financeira da companhia com a dívida bruta sob controle e dentro da faixa do planejamento do plano estratégico. Então, a remuneração aos acionistas deixou o terceiro TRI 2024 em 45% do fluxo de caixa livre, que dá 17,1 bilhões, né? Então, na parte de recompra de ações não houve no período. Aqui eles até falam que o programa de recompra foi encerrado em 5 de agosto de 2024. Então, resta somente o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio na ordem de 17,1 bilhões, né? Que é o que corresponde aí aos 45% do fluxo de caixa livre, né? A Petrobras, ela não faz o pagamento pelo percentual do lucro líquido, né? Mas por esse fluxo de caixa livre. Então, no terceiro TRI de 2024, a parte de dividendos, né? Eles pagaram R$ 1,32 por ação, com a data base agora 23 de dezembro. O pagamento vai ser feito em 2 parcelas, né? A primeira parcela, dia 20 de fevereiro de 2025, 66 centavos por ação.
E em 20 de março, também 66 centavos por ação. E a forma de distribuição, né, a Petrobras ficou de ver como que ia ser pago, né, se em juros sobre capital próprio ou dividendos, né, até o dia 12 de dezembro. Depois a gente vai ver ali na parte dos pagamentos, vamos ver como é que ficou essa questão da distribuição desse pagamento aqui. Aqui eles trazem algumas premissas, né? Que a parte da distribuição dos resultados, ela tem que ter como premissa a sustentabilidade financeira da companhia, disciplina de capital, otimização da alocação do caixa e da gestão de passivos e um resultado acumulado positivo. Contribuição à sociedade. Então, aqui seriam os valores repassados, né, às esferas. A maior parte do valor, 27 bilhões, isso em reais, né, vai para os estados. Uma outra grande fatia vai para os órgãos federais, né? Municipal, uma minoria. E vai um percentual bastante também representativo para participações governamentais, né? Bom, aqui já termina a parte da apresentação, né, da Petrobras, e essa que é a maior empresa atualmente do Brasil, né, uma das maiores petroleiras do mundo. É a empresa mais conhecida aqui do Brasil, né, a que mais possui liquidez, a empresa mais falada também, né, porque o governo, né, costuma ter uma influência bastante grande, né, nessa empresa, e é realmente uma empresa aí gigantesca, né, passou por um período bem ruim na época no início da década de 2010, né, em função daquelas questões envolvendo ali a Lava Jato, mas recentemente, nos últimos anos, ela conseguiu se recuperar, deu a volta por cima e realmente tem entregado resultados espetaculares, né? Do meu ponto de vista, resultados assim muito, muito significativos, né? Então aqui eu trago um detalhamento de como é a composição acionária da empresa, né? Então, a Petrobras ela é negociada na bolsa tanto com ações ordinárias quanto nas ações preferenciais, né? Então, nas ações ordinárias, o governo federal tem, então, o controle, né? 50,26% de participação. E sim, e aqui é um detalhamento por segmentos de investidores, né, da Petro 3. Então a gente percebe aqui o governo federal, né, o grupo de controle, 50,26%. Apenas 8% na mão de investidores brasileiros, né? E o restante, 41% são investidores estrangeiros, né? Isso na Petro 3. Já na Petro 4, são as ações preferenciais. O governo não tem participação, né? A não ser aqui na parte do BNDES, eles têm, né? Através do BNDES tem uma participação na casa de 18,5%. Então, mais da metade, né? 51% da participação da Petro 4 são estrangeiros, né? Aqui o BNDES, né? 18%. E investidores brasileiros, 27%. Que representa aí um pouco mais de um quarto, né, das ações preferenciais. Bom, e aqui seria um dado consolidado, né? Então, o governo federal tem 28,6% do total de ações. O BNDES aqui mais 7%, né?
de forma que ao final a composição do capital somando as ações ordinárias preferenciais, então 36%, 36% pertencem ao grupo controlador, né? 45% aos investidores estrangeiros e apenas 16%, né, total da Petrobras pertence a investidores nacionais aqui do Brasil, né? Eu acredito que por ser uma empresa, né, do tamanho da Petrobras, é uma empresa que tem as cores do Brasil, inclusive, né? É uma empresa, acho que aí tão benquista por todos nós, é um orgulho nacional, né? Deveríamos ter uma participação maior, né, do que 16%. Eu acho que no que tange, né, a pessoas físicas, né? É claro que o grupo de controle, que é o governo federal, tem 36% e somando os dois aí supera os 50%, mas a gente percebe aí que grande parte ainda da companhia é estrangeira, né? Então, acredito que a gente poderia ter uma evolução melhor aí nesse percentual. Bom, em relação às cotações, aí, alguns dados fundamentalistas, né? A Petrobras está cotada a Petro 4, né? Que é o ticker que tem maior liquidez. Está cotada em R$ 36,44. Nos últimos 12 meses, teve uma variação de 6%. O PL atualmente está em 5,61. O PL é bastante baixo, né? Um PVP de 1,21 e um dividend yield de 21%, né? Um dividend yield aí impressionante, né? A Petrobras é uma das maiores pagadoras de dividendos atualmente da Bolsa, né? E até, acho que questão de 2 anos atrás, foi uma das maiores pagadoras de dividendos do mundo, né? Então, a gente percebe que ela está sendo negociada a um preço sobre lucro relativamente baixo, né? Mas um PVP de 1,21. Um pouco acima do seu valor patrimonial, né? Claro que os seus resultados aí que ela vem apresentando robustos e muito fortes, principalmente nos últimos anos, tem contribuído para isso, né? Mas eu optaria na parte de compra para comprar somente com um PVP mais baixo aqui, né? Mas levando em consideração que ela paga ótimos dividendos, né? E se continuar nesses patamares, acredito que tem muito perfil de investidor que certamente vai comprar essa ação em função dos dividendos, né? Porque realmente um dividend yield de 21% é algo realmente fora da curva, né? Bom, em relação ao gráfico anual, né? Eu peguei no Investidor 10, a gente percebe nos últimos 12 meses a ação oscilando, né? Andando de lado, sem grandes direções, né? Então, acho que nada a se destacar nesse período de um ano. Porém, né, no gráfico de 10 anos, aí sim a gente percebe aqui uma evolução fantástica, né? A Petrobras saiu de cotações, claro, ajustadas, né? Mas na casa aí de R$ 2 a R$ 3, lá no início de 2015, né? No auge daquela crise da Lava Jato e dos escândalos, né? Mas de lá para cá, a cotação disparou aí mais de 10 vezes, né? Chegando aí nos patamares próximos a R$ 40 na cotação ajustada, né? E aqui é até interessante, eu coloquei essa informação, né? Quem tiver se investido R$ 1.000 no início de 2015, hoje teria R$ 12.000, considerando o reinvestimento dos dividendos, né? Então, ou seja, a pessoa teria multiplicado por 12, né? O seu patrimônio em apenas 10 anos, né? Em se tratando de uma empresa do tamanho da Petrobras, né?
realmente é algo impressionante, porque esse tipo de evolução aqui, em 10 anos, a gente costuma observar em small caps, né? As empresas já consolidadas, como é o caso da Petrobras, a gente dificilmente acaba vendo isso, né? Claro que se pegássemos aqui um gráfico, né, mais antigo, né, da Petrobras, a gente teria visto que antes de 2015 as ações também despencaram significativamente, né? Então, realmente, quem comprou nessas mínimas aqui, né, imagina quem ficou comprando ações aí na casa dos R$ 10, né, ou nesse período de 2015, realmente pegou uma baita oportunidade, né? É por isso que eu digo que é nas crises, né, onde estão e onde surgem, né, as melhores oportunidades. Dificilmente a gente vai ver isso aqui acontecer na Petrobras tão cedo, né? Novamente, vai demorar, né? Então, no que tange ao pagamento de proventos, a gente viu no horizonte de 10 anos, né? Aquela crise que teve, né, 2015, 2016, a Petrobras não estava pagando dividendos, né? Pagou alguma coisinha em 2018 e 2019. Em 2020 ela suspendeu os dividendos em função da crise, né? Mas depois ela voltou a pagar os dividendos em 2021 em diante, né? E 2021 já foi logo 20%. E aqui em 2022 é algo realmente extraordinário, né? Petrobras pagou quase 70% de yield, né? O seu yield foi de 70% praticamente. É algo realmente muito, muito expressivo, né? Deve ter sido, na época, aí, a maior empresa pagadora de dividendos em termos de dividend yield do mundo, né? Em 2023 reduziu bastante, mas ainda assim um dividend yield próximo aí dos 20%. Então, e vamos ver como é que vai fechar 2024, né? Mas realmente, de 2021 para cá, Petrobras realmente tem surpreendido muita gente, né? Por esse pagamento bastante expressivo de proventos, né? Aos seus acionistas. Bom, aqui eu trouxe uma figura, né? Dos últimos pagamentos de proventos da Petrobras. Então, no ano de 2024, né? A Petrobras pagou aqui, fez 7 pagamentos, mais 10 aqui e mais 2, né? Então, no total, ela fez 19 pagamentos de proventos distribuídos tanto na forma de dividendos quanto na forma de juros sobre capital próprio. E aquele pagamento que eles anunciaram ali, né, agora em dezembro, a Datacom foi em dezembro, o pagamento ia ser dividido em 2 parcelas, né, em fevereiro e em março, a gente viu aqui, e ficou na forma de juros sobre capital próprio, né? Ela optou por não pagar na forma de dividendos, né? Se bem que aqui no mês de março ficou 1 centavo em juros sobre capital próprio e o restante aqui em dividendos, né? Na verdade, ela dividiu, né? Uma parcela em juros sobre capital próprio e uma parcela em dividendos. Ela já havia pago na forma de dividendos outras vezes ao longo do ano, né? Então, a Petrobras ela tem realmente feito tem pago de forma equilibrada, né? Uma parte em juros sobre capital próprio e outra parte em dividendos. Realmente uma excelente empresa e uma excelente pagadora de dividendos, né? Bom, aqui a gente observa, né, a evolução da receita líquida e do lucro líquido nos últimos 10 anos. A receita líquida deu uma caída aqui, mas depois disparou, né? A gente observa também aqueles prejuízos, né? Uma sequência de prejuízos que teve
em 2014, 2015, 2016. Em 2017, ela voltou a gerar lucro, embora irrisório, né? Mas, na sequência, voltou a ganhar força, né? O lucro. Em 2020, com a crise, o lucro diminuiu. Mas aí, na sequência, né? 2021, 2022, os preços, o lucro, né? A Petrobras realmente disparou. E aqui a gente observa principalmente o fato de que uma parte desse lucro, né, expressivo foi em função do aumento do preço do barril de petróleo, né? O preço do barril de petróleo disparou, principalmente em 2022, né, em função do início lá no conflito lá na Ucrânia, na Rússia, né? Então, isso no campo financeiro para a Petrobras é bastante positivo, né? Bom, pessoal, então, no vídeo de hoje, era isso que eu tinha para apresentar. Se você ficou até aqui, né, o que vocês acham da Petrobras? É uma empresa que vai continuar entregando esses resultados que eles vêm apresentando nos últimos anos? Ou, quem sabe, a empresa vai dar uma patinada aí nos próximos anos em função da questão, talvez, de influência do governo, ou também, talvez, pela questão relacionada aí ao próprio mercado mundial, né? Que anda meio turbulento ultimamente. O que vocês acham aí? Então, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem o vídeo com os amigos, ativem as notificações. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.